E você sobreviveria 24 horas no Egito Antigo? Eu acho que não, hein? Não acredita naquela pessoa que falou que você em vidas passadas era um rei, um guerreiro, um soldado, que não vai colar antes de Cristo ali não. Então, antes de tudo, né? Vai lá no canal dos meninos aqui, ó, Reconstrutório, é um canal novo. Imagine que você acorda no Egito. Não o Egito dos museus, dos sarcófagos dourados, das pirâmides com iluminação noturna para turista. Esse Egito existe, mas não para você. Você é um trabalhador comum em 1250 a.C., no auge do Novo Império, sob o reinado de Ramsés II. Sua casa é feita de tijolos de lama seca ao sol. 4 cômodos apertados, paredes compartilhadas com os vizinhos, sem janela de vidro, sem ventilação. Ué, não parece com o Brasil, não? Em alguns lugares? Tô achando que esse Egito aí tá igual ao Brasil, hein? Tem alguns condomínios que são assim. A temperatura já passa dos 40 graus antes do meio-dia. E o primeiro... Não, aí também não, né? Viver nessa época aí, eu acho que as pessoas não eram muito ser humano, não. A gente aqui não pode dar um resfriado que já não vai 5 dias no trabalho? O som que você ouve não é um despertador. É o barulho seco dos seus próprios pés esmagando um escorpião no chão de terra. Escorpiões são tão comuns na sua vila que existe um profissional dedicado só para isso. Um encantador de escorpiões. Ele recita fórmulas mágicas de porta em porta, tentando manter esses bichos longe da sua família. Hoje, quando você pensa no Egito, pensa em Tutankhamon, em múmias envolvidas em ouro. E exposições com ar-condicionado onde crianças tiram foto com réplicas de tesouros. Mas 95% da população egípcia não vive em palácios, não sabe ler, não tem acesso a nenhum dos luxos que você associa ao Egito. Essa gente vive em casas de lama sem banheiro, sem água corrente, sem proteção contra cobras e escorpiões que entram pelas frestas das paredes durante a noite. Ô, cara, como é que o pessoal sobreviveu nessa época, hein? Você vivia até quantos anos? Até os 17 anos? A água chega uma vez por dia, trazida por burro. 100 litros por casa. Para beber, cozinhar, limpar, tudo. Não existe encanamento. Não existe esgoto. Não existe privada. Você faz suas necessidades num campo aberto, num canto de areia perto de casa, ao lado dos seus vizinhos. E percevejos de 3.500 anos foram encontrados fossilizados pelos arqueólogos nas escavações de Tel El Amarna. As mesmas pragas que te incomodam no hotel de beira de estrada já incomodavam os egípcios há milênios. Só que eles não tinham inseticida, não tinham como escapar. Ah, mas eles tinham inseticida natural, que era o suor, não tomava banho. Imagine que cheiro gostoso que era no Egito, hein? Sua expectativa de vida ao nascer é de 20 anos. Que isso, vivia pra caramba, hein? 20. 20. Se você sobreviver à infância, talvez chegue aos 45. Se for mulher, a média cai para 35, porque o parto é a principal causa de morte feminina nessa época. 1 em cada 3 crianças não chega aos 5 anos de idade. E a causa mais comum de morte não é guerra, não é acidente de trabalho, não é fome. São parasitas. Parasitas microscópicos que entram no seu corpo toda vez que você encosta na água. Nossa. Porque a mesma água que te mantém vivo é a que te destrói por dentro. Lentamente, silenciosamente, sem que você jamais entenda o que está acontecendo. Essa água é um veneno. Cara, a expectativa de vida era de 20 anos, né? Com muita sorte você chegava aos 40. E ainda vocês nem querem me dizer que o ser humano construiu as pirâmides. Esse ser humano não era normal, não. Não era normal. E como é que o cientista sabe dessas coisas, né? O pessoal morreu há tanto tempo, 1.200 anos antes de Cristo. Tô achando que também o cientista também tá dando migué na gente, viu? O Nilo é tudo. É a sua água de beber, o seu banho, a sua irrigação, a sua pia, o seu esgoto. 200 quilômetros de civilização espremidos numa faixa estreita ao redor de um único rio que corta o deserto mais árido do planeta. Fora dessa faixa é areia, morte, nada. Todo mundo vive junto.
Todo mundo usa a mesma água para tudo. E vivendo dentro dos caramujos que habitam a margem lamacenta desse rio, existe um verme microscópico chamado xistossoma. Ele perfura a pele humana ao contato com a água, sem dor, sem vermelhidão, sem nenhum aviso. Entra pela planta do pé, migra pela corrente sanguínea até o fígado, depois para os rins, para o intestino e deposita centenas de ovos dentro do seu corpo. Tá, e qual é a notícia boa? Porque até agora eu só vi coisas ruins só, cara. Esse xistocomo aí, eu acho que ele não vai ser o último, porque tem pragas ainda no Egito, né? Esses ovos não saem. Eles calcificam, Nossa. viram pedra dentro dos seus órgãos. Estudos feitos em múmias egípcias mostram que 65% da população estava infectada. Como é que você viveria no Egito, cara? Lá tinha múmia grudada uma na outra. Não tem como não, você vê um negócio desse na rua aí, cara. Por isso que a expectativa de vida era 20 anos. Se você não morresse com as pragas, você morria de susto. A múmia de Nakht, um adolescente de Tebas de cerca de 1200 a.C., foi autopsiada em Toronto em 1974. Os pesquisadores encontraram ovos calcificados de xistossoma no fígado, nos rins e no intestino. Um garoto que morreu há mais de 3.000 anos ainda carregava dentro do corpo os parasitas que provavelmente o mataram. Hoje você pisa numa piscina tratada, com cloro, e reclama que a água está gelada. Aqui, cada vez que você pisa no rio, algo invisível está entrando no seu corpo. Sua comida principal é pão. Você come pão no café, pão no almoço, pão na janta. Pão com cebola, pão com cerveja, pão sozinho. É a base absoluta da alimentação egípcia. Já deu pra perceber que lá o pessoal só comia pão, né? Pão com areia, pão com feijão, pão com arroz. Não tinha esses cereais nessa época, mas eu tô inventando coisas na minha cabeça. O cientista também inventa, fala que tinha pedra no corpo da múmia. Lógico que tinha. A múmia tem 3.000 anos. Vai ter o que dentro dela? Tem outra coisa pra ter. Mas o tom daqui tem um problema que nenhuma padaria moderna jamais teria. Areia. Areia. A farinha é moída em pedras de arenito. E essas pedras soltam grãos minúsculos de quartzo, feldespato e mica, que se misturam na massa durante a moagem. O vento do deserto sopra mais areia durante o preparo ao ar livre. O resultado é um pão que literalmente lixa os seus dentes a cada mordida. Nossa, cara. Meu Deus, eu não sobreviveria acho que 4 horas nesse Egito aí, cara. Não tem como não. Às vezes se eu passo o pé na areia da praia já dá aquele arrepio. Imagina comer pão com areia. Você morde assim, o dente estralando. Sabe quando estrala quando você morde alguma coisa assim que parece que tem terra? Nossa. Olha, o pessoal do Egito foi bem, viu? 20 anos, viveu muito, cara. 20 anos desse jeito assim, nossa senhora, viveu demais. Como uma lixa de unha passando no esmalte dental, refeição após refeição, durante anos. Um estudo de 4.800 dentes egípcios antigos mostrou que 90% tinham um desgaste severo. Desde perda total do esmalte até destruição completa da coroa dentária. Nossa. O esmalte desaparece, a polpa fica exposta. Vem infecção, abscesso, inchaço, necrose óssea. Nossa. A mandíbula literalmente apodrece. Hoje você vai ao dentista, toma anestesia, resolve em 30 minutos. E volta chorando. Aqui, um abscesso dentário pode te matar. E mata. Regularmente. Não, na realidade, tudo no Egito pode te matar. Areia, T-Crois lá, que eu até esqueci o nome do vírus ali. Aí ele não falou das pragas ainda, né? A expectativa de vida, 20 anos, pão com areia, tudo era com areia, cara. Não tinha como, você virava uma pedra. Que loucura. Não, se eu nascesse no Egito, acho que eu tentava dar um jeito de fugir de lá. Múmias com abscessos dentários que perfuraram o osso da mandíbula são achados arqueológicos comuns. Esses egípcios morreram de dor de dente. Sua outra refeição diária é cerveja. Mas não pense em cerveja gelada de bar. Cerveja egípcia é pão fermentado dissolvido em água do Nilo. Grossa, turva, morna, com pedaços de grão flutuando na superfície. O gosto é azedo e forte. É tão central na economia que os trabalhadores recebem cerveja como parte do pagamento.
10 pães e uma medida de cerveja por dia de trabalho. Ah, não, cara. Não. Quer dizer que a cerveja é melhor do que água lá? Não é possível. Olha o pagamento dos caras. 10 pão e uma cerveja. E você tá aí reclamando do seu salário. Tem que reclamar mesmo, que teu salário não é bom também, não. É o seu salário, sua moeda, seu sistema de troca. Sem proteína animal suficiente, sem vitaminas essenciais, sem variedade nutricional, o corpo cresce menos do que deveria. Esqueletos. Escavados em Tel El Amarna, mostram sinais claros de crescimento atrofiado, osteoporose precoce e deficiência nutricional generalizado em adultos jovens. Hoje, você escolhe entre 30 opções de café da manhã no supermercado. Aqui, você apaga em pão que destrói seus dentes e cerveja que não te alimenta de verdade. E depois de comer, você vai trabalhar. Todo ano, quando o Nilo inunda e cobre os campos de julho a outubro, o governo convoca a corveia. Trabalho forçado obrigatório. Não é um pedido. Acha, não era forçado antes? Era por opção? Meu papai, eu achava que era forçado. Aí o cara vem com essa informação que não era forçado. Forçado é agora. Nossa, não sobreviveria. 24 horas foi muito. Não é um convite. É uma ordem do Estado. Sem escolha, sem negociação, sem pagamento além de pão e cerveja. Você é mandado para cortar blocos de calcário em pedreiras a céu aberto, sob sol de 45 graus, carregar pedras que pesam mais que o seu próprio corpo, moldar tijolos de lama com as mãos até os dedos sangrarem. Os trabalhadores da vila de Deir El-Medina... Ô, gente, deixa aí nos comentários, vocês acreditam que foi pessoas comuns que fizeram essas pirâmides aí? Porque não é possível, cara. Ó, as pedras são gigantes, pesa toneladas e toneladas. Olha aí a alimentação que os caras tinham, pão com areia, cerveja, expectativa de vida de 20 anos. Deixa aí no comentário o que vocês acham aí, cara. Porque não é possível, eu não acredito. Isso aí foi obra de alguma coisa que não seja ser humano, entendeu? Isso que eu nem acredito em alienígena, hein? Sei lá, os caras ensinou algum bicho, tinha gigante nessa época, vai saber, né? A gente não sabe. Então deixa nos comentários aí o que você acha. Também já se inscreve, curte e compartilha também o vídeo aí. Fechou? que construíam as tumbas do Vale dos Reis, subiam mais de 1000 degraus de pedra todos os dias para chegar ao canteiro de obras. Ida e volta. No escuro da madrugada e no calor da tarde. Análise dos esqueletos dessa vila mostra taxas de artrite nos joelhos e tornozelos muito superiores a qualquer outra população egípcia estudada. Em Tel El Amarna, a capital construída por Akhenaton, 75% dos esqueletos tinham artrite severa. Ixi, irmão, vai no banheiro, cara. Desse jeito aí também a céu aberto não dá, né? 67% tinham pelo menos uma fratura óssea. A arqueóloga Jessica Rose chamou essa população de a mais fisicamente estressada e doente de todo o registro arqueológico egípcio. Hoje você reclama de dor nas costas depois de 8 horas sentado numa cadeira com encosto. Aqui, seu corpo está destruído aos 30 anos. E ninguém acha isso estranho. É só a vida. E quando o pagamento atrasa, o que acontece? Os caras atrasavam o pagamento, não é possível, não. O que acontece? Você desiste. Você desiste, porque eu não sei nem o que dizer, cara. O que eu faria se meu pagamento atrasasse nessa época aí? Eu acho que eu, sei lá, subiria lá em cima da pirâmide lá e começava a tirar os blocos. Já que estão dizendo que o ser humano comum colocava os blocos lá, eu fazia isso. Não vai me pagar também, vou tirar tudo que eu fiz aqui. Em 1158 a.C., sob o reinado de Ramsés III, os trabalhadores de Deir el-Medina fazem algo que nunca tinha sido feito na história da humanidade. Largam as ferramentas, saem da obra, cruzam os braços e marcham até os templos mortuários de Tebas, gritando uma frase que ecoa há 3.000 anos. Estamos com fome. Os salários em grãos estavam atrasados há 6 meses. Nossa. 6 meses sem pagamento. Não, é mentira. Isso aí é mentira, cara. Ô, expectativa de vida dos caras aí, ó, era...
Era menor que a idade que você pode beber álcool lá nos Estados Unidos. 20 anos. E os caras atrasavam o salário, fazia 6 meses e os caras tava vivo. Cara, se eu pudesse dizer tudo que eu quero dizer aqui, infelizmente o YouTube não deixa, né? Ele barra a gente, né? Suas famílias passando fome, enquanto eles construíam tumbas para faraós mortos. É a primeira greve trabalhista documentada na história da humanidade. 3.000 anos antes de qualquer sindicato, qualquer lei trabalhista, qualquer noção de direitos do trabalhador. O papiro que registra esse evento sobreviveu até hoje. Hoje você tem carteira assinada, férias, 13º, seguro-desemprego. Aqui, você trabalha até o corpo quebrar e torce para alguém lembrar de te pagar em grãos de trigo. Depois do trabalho, você precisa voltar para casa. E para voltar, muitas vezes precisa cruzar o Nilo. O Nilo não é só parasitas e água contaminada. São hipopótamos. Nossa, tem hipopó no Nilo também? Meu Deus do céu, cara. Que lugar é esse? Como é que esse pessoal não mudava de lá, moço? O animal mais perigoso do continente africano. Mais rápidos que um humano em terra e na água. Capazes de virar barcos inteiros com uma investida e esmagar um crânio com uma mordida. O historiador grego Diodoro Sículo, que visitou o Egito séculos depois, escreveu que se os hipopótamos fossem mais numerosos, destruiriam toda a agricultura do país. Receitas médicas específicas para tratar mordidas de hipopótamo foram encontradas em papiros medicinais egípcios. Isso prova que ataques eram rotineiros. E na mesma água, em toda a extensão do rio, crocodilos do Nilo nadam esperando qualquer movimento descuidado. Hoje você vê hipopótamo no zoológico, atrás de vidro blindado, achando bonitinho enquanto come pipoca. Aqui, ele está entre você e a sua casa. E ele não acha você bonitinho. Ficou doente? A medicina egípcia é uma das mais avançadas do mundo antigo. Ah, não é possível, cara. Não é possível, é muita contradição, cara. Os caras comiam pão com areia e cerveja, e você vem me dizer que a medicina egípcia era uma das mais avançadas no mundo. Que mundo era esse, cara? Que mundo era esse? Você só vivia na fé mesmo. E também uma das mais assustadoras. Oh. O papiro de Ebers, datado de cerca de 1550 a.C., tem 110 páginas de extensão. Mais de 800 fórmulas mágicas e 876 prescrições médicas, usando 328 ingredientes diferentes. Alguns fazem sentido, a maioria não. Imagina. Cocô de crocodilo é usado como contraceptivo. Fezes de mosca e esterco de... Não, realmente, se você ingere um cocô de crocodilo, cara, você vai fazer uma limpeza dentro de você. Pode ser que você também não sobreviva. gazela entram em remédios de uso diário para problemas de estômago e infecções de pele. Para enxaqueca, o tratamento padrão é amarrar um crocodilo de argila na sua cabeça, com faixas de linho inscritas com nomes de deuses. Nossa, eu achei que ele ia falar que era dar uma paulada na cabeça, que daí passava a dor. Eu achei que era isso, mas ele me surpreendeu, que você só coloca um crocodilo de barro na cabeça e passa a sua dor de cabeça. O cara vem, coloca o crocodilo de barro na sua cabeça e fala assim, confia, vai dar tudo certo. Para epilepsia e dores de cabeça crônicas, o procedimento é trepanação. Furar o seu crânio com uma broca de pedra para liberar os espíritos malignos que causam a dor. Hoje você toma um... Olha lá, o cara pega uma pedra, então uma ponta, ele fura a sua cabeça para liberar os espíritos malignos que tá dentro da sua cabeça. E na história, todo mundo que eles fizeram isso morreu. Mas dava certo. O cara nunca mais tinha dor de cabeça e enxaqueca. Nunca mais. Ibuprofeno e a dor passa em 20 minutos. Aqui, alguém fura o seu crânio com uma pedra afiada e reza pro deus Tote te curar enquanto você grita. Para ser justo, nem tudo era insanidade. Os egípcios usavam mel como antibacteriano em feridas abertas.
O Deus tá lá em cima dizendo assim, pô, pedra na cabeça do cara aí você me quebra, né? Aí não dá também. E funciona. A ciência moderna confirmou as propriedades antimicrobianas do mel. Casca de salgueiro, que contém ácido salicílico, era usada como analgésico. O ácido salicílico é o princípio ativo da aspirina que você tem no armário. Sabiam imobilizar fraturas com talas de madeira e bandagens de linho com precisão impressionante. Faziam cateterismo urinário. Faziam cirurgias de catarata rudimentares. O problema é que o mesmo médico que te receita mel pro corte no braço é o que te receita esterco de gazela pro problema no estômago. E não existe nenhuma forma de saber qual... Cara, eu queria saber como é que eles faziam cirurgia de catarata naquela época. Devia arrancar o olho da pessoa. Pronto, resolveu o problema. O cara chegou cego, voltou cego, só que sem um olho. Conselho vai te salvar e qual vai te matar mais rápido que a doença. A fronteira entre ciência e magia simplesmente não existia. Tudo era medicina. Tudo era religião. Tudo era a mesma coisa. Cometeu um crime? A justiça egípcia não funciona como nada que você conhece. Não existe prisão no sentido moderno. Não existe cela. Não existe pena de reclusão por anos. A punição é física, pública e imediata. Roubo pode custar o seu nariz. Literalmente. Cortam fora com uma lâmina na frente de toda a comunidade. Existe uma cidade chamada Rinocolura, na borda oriental do deserto do Sinai, criada exclusivamente para receber exilados que tiveram o nariz amputado como punição. Uma cidade inteira de rostos mutilados, vivendo juntos no exílio. Crimes menores custam a orelha. Para crimes mais graves, empalamento. Uma estaca de madeira untada com gordura, onde o condenado é colocado sentado, e a gravidade faz o trabalho lentamente, ao longo de horas, às vezes dias. Trabalho forçado nas minas de ouro da Núbia, no extremo sul do Império, é praticamente uma sentença de morte. O calor passa dos 50 graus dentro das minas. A água é racionada. Poucos voltam. Diodoro Sículo descreveu as condições nessas minas como as piores que já viu em qualquer civilização. Hoje existe tribunal, advogado de defesa, direito a recurso, presunção de inocência. Aqui, a sentença é gravada no seu corpo. E é para sempre. E quando você morre, o que acontece com o seu corpo? Se for faraó, tem o tratamento completo. 70 dias de mumificação meticulosa. Extração do cérebro pelo nariz, usando um gancho de bronze comprido. Remoção de todos os órgãos internos, que são armazenados em 4 vasos canópicos separados. O corpo é preenchido com resinas aromáticas, mirra, canela. Envolvido em centenas de metros de linho fino. Colocado num sarcófago decorado com ouro e lápis-lazuli. Mas 95% dos egípcios não podem pagar por nada disso. Heródoto, o historiador grego que visitou o Então tá normal, tá igual até hoje, não mudou nada. Egito por volta de 450 a.C., descreveu 3 pacotes de mumificação. O mais caro era o que você vê nos museus. O intermediário envolvia injetar óleo de cedro no corpo para dissolver os órgãos por dentro. E o mais barato? Um enema intestinal com purgante, 70 dias mergulhado em natrão e devolução imediata à família. Sem caixão decorado, sem ritual elaborado. E os mais pobres de todos? Enrolados num pano qualquer e colocados em covas coletivas rasas na areia quente do deserto. Sem tumba, sem inscrição, sem nome. Os sacerdotes recitam encantamentos mesmo nos enterros mais simples. Porque a crença é firme. A pobreza não deve impedir o renascimento na outra vida. 40% dos egípcios têm piolho. 65% têm esquistossomose. Que isso? 22% têm malária. Até Tutankhamon, o faraó mais famoso do mundo, tinha múltiplas cepas de malária no sangue e uma fratura no fêmur esquerdo que nunca cicatrizou direito.
Exames de DNA e tomografia feitos em 2010 confirmaram. Se nem o faraó, com acesso aos melhores médicos e a melhor comida do Egito inteiro, escapava das doenças, imagine o trabalhador descalço que pisa no Nilo todos os dias, come pão com areia e dorme no chão com escorpiões. Da próxima vez que você for ao dentista... Ah, mas também o faraó às vezes chegava ali, ó. Chegava a discutir com o médico ali alguma coisa e depois no outro dia chegava, doutor, eu tô meio assim, né, meio assado e tal, uma dorzinha no dedo. Não, então, remedinho bom aqui pra você. Remedinho bom, peguei ontem. Cocô de popó. Pode comer. Pode comer, vai passar na hora. Vai te dar uma desentiria aí, você vai ficar com uma diarreia durante uns 18 dias, mas tá tudo tranquilo. No final, o dedinho que você bateu aí na cabeceira da cama vai ficar liso, 0 quilômetro. Confia. E reclamar da broca. Lembre que os egípcios comiam areia misturada em cada refeição e morriam com a mandíbula apodrecida por abscesso. Da próxima vez que você abrir a torneira e deixar a água correr enquanto escova os dentes, lembre que eles bebiam, lavavam roupa, tomavam banho e despejavam dejetos no mesmo rio. E que dentro desse rio viviam os parasitas que calcificavam dentro dos seus órgãos por décadas. Mas a Índia não é assim hoje em dia? Eu acho que é, hein? Tenho quase certeza. Da próxima vez que reclamar do seu chefe ou do seu salário, lembre que a primeira greve da história aconteceu porque trabalhadores egípcios passaram 6 meses carregando pedras sob sol de 45 graus sem receber um único grão de trigo. Não, eu não vou dizer isso, cara. Se você não tá satisfeito com o teu trabalho, você acha que o teu patrão é ruim, procura algo melhor e saia daí. Não vou colocar... Porque isso aqui é o extremo do extremo, entendeu? E os caras viviam 20 anos na vida só. Você já passou dos 20 anos, entendeu? Então eu não vou colocar isso aqui como exemplo. Isso aqui é o extremo do extremo. Isso aqui não é parâmetro, não. Isso aqui é um sofrimento que o pessoal passou ali que, graças a Deus, a gente não passa hoje em dia. Mas se você tem algum problema com o seu patrão, com o teu trabalho aí, procura algo melhor e saia, vai crescer na vida. Mesmo assim, no dia seguinte, depois que o governo finalmente pagou, eles voltaram. Voltaram a carregar pedras. Voltaram a construir tumbas para reis que nunca saberiam seus nomes. Eles não eram primitivos. Construíram as pirâmides de Gizé. Inventaram o papiro. Desenvolveram cirurgia, astronomia, engenharia hidráulica sofisticada o bastante para alimentar milhões de pessoas a partir de um único rio no meio do deserto. Criaram um sistema de escrita e um conceito de vida após a morte que influenciou religiões milhares de anos depois. Mas viviam num mundo sem microscópio, sem teoria dos germes, sem antibióticos, sem anestesia. Cada decisão médica era uma aposta entre ciência empírica e fórmula mágica. E ninguém conseguia distinguir uma da outra. O mesmo médico que te salvava com mel podia te matar com um esterco de gazela no dia seguinte. E ele acreditava honestamente que os dois funcionavam. Os egípcios construíram monumentos que duraram 5.000 anos. Mas os corpos dos trabalhadores que arrastaram cada pedra desses monumentos estavam destruídos aos 30. A civilização que mais fascina o mundo moderno é também uma das que mais castigava quem vivia nela. O faraó descansava em ouro, o trabalhador apodrecia na areia, e entre os dois, o Nilo seguia correndo, cheio de parasitas, cheio de crocodilos, cheio de promessas de uma vida eterna que, para 95% das pessoas, começava e terminava na lama. Se você vivesse naquela época, não sobreviveria 24 horas. Não. Eles construíram uma civilização inteira assim, descalços, doentes, com areia nos dentes. É isso aí, rapaziada. Qual é a moral da história? A moral da história é que quando você chegar e falar que você nasceu na época errada, é mentira, você nasceu na época certa. Porque se tivesse nascido no Egito, só lamento. Não ia dar muito bom, não. Fechou? Curte, comenta, compartilha. Não se esquece de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Valeu?